Eu quero que vocês entendam o que é a estrutura, como que eu faço para chegar na estrutura perfeita, tá bom? Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. A redação dissertativa argumentativa, que é um dos tipos de texto mais pedidos dentro de concurso, ele é um tipo de texto que vai exigir que você fale sobre um assunto, seja um assunto específico da sua área ou uma atualidade, mas apresentando argumentos, tá? Apresentando os teus argumentos, apresentando o teu ponto de vista, defendendo o teu ponto de vista. Basicamente, o texto dissertativo argumentativo é esse. Se você constrói um texto e você não mostra o teu posicionamento, a tua argumentação, você não está produzindo um texto dissertativo argumentativo. Às vezes o aluno ele até entende que ele tem uma estrutura a seguir, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas ele passa grande parte do texto dissertando. Ele só descreve alguma coisa, ele só fala, é sobre a violência, ele sai falando lá sobre a violência, mas ele não defende um ponto de vista. Ou, às vezes, ele até tenta defender um ponto de vista, ele apresenta na introdução, mas quando ele vai para os desenvolvimentos, ele só descreve, traz porcentagem, traz quantidade de caso, traz exemplo, mas ele não defende nenhum ponto de vista. Ele não tem algo a ser defendido, não tem uma posição a ser defendida. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam hoje é isso. Vocês precisam saber o que é o texto dissertativo argumentativo para não fugir da tipologia, porque fugir da tipologia zera a redação, tá? Outro ponto, entender a estrutura. Só que quando eu falo de entender a estrutura, eu não quero que vocês saibam somente que a estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não quero que vocês saibam apenas isso. Eu quero que vocês vejam a redação por dentro. Eu quero que vocês vejam a introdução com todos os passos que ela possui para ser uma introdução perfeita. Eu quero que vocês vejam o desenvolvimento com todos os passos que ele possui para ser um desenvolvimento perfeito. E a mesma coisa com a conclusão. É com esse olhar que eu quero que vocês observem a redação a partir de hoje, tá? Que vocês consigam compreender que a estrutura é muito além de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou chegar, no final a gente vai falar sobre cada uma dessas partes, vou destrinchar aqui para vocês, mas antes eu quero ressaltar alguns outros pontos aqui. Tá? Eu preciso que vocês saibam interpretar e questionar o tema para ter uma estrutura boa também. Por quê? Para você construir um bom texto, para você saber o que você vai fazer em cada parte do seu texto, você precisa saber sobre o que está pedindo para você falar, tá? Não tem como você produzir um bom texto se você não sabe o que está sendo tratado aqui, sobre o que está sendo falado, né? Você precisa entender o que é o tema da redação para você, então, poder dar continuidade e produzir um bom texto. Por quê? Para eu poder obter boas teses, né? Boa tese, na verdade, e bons argumentos, eu preciso saber sobre o que está sendo pedido, o que está sendo falado. Por exemplo, se a gente está falando de um texto que é sobre as transformações, o valor da educação, esse tema está sendo, assim, um terror para a maioria dos alunos. Eu não sabia que vocês iam se bater tanto com isso, mas olha esse tema. O valor da educação para as transformações sociais no Brasil. Se você não conseguir entender o que esse tema quer, você pode falar só do valor da educação, você pode acabar falando só sobre as transformações sociais e não vai conseguir juntar as duas coisas, não vai conseguir mostrar, realmente falar exatamente sobre o que o tema está pedindo. Então, você precisa aprender a interpretar e questionar o tema, tá? Vocês precisam saber cumprir esses passos obrigatoriamente antes de produzir, antes de escrever a redação em si, ok? Outro ponto importante, vocês precisam aprender a construir um texto coeso e coerente. Por quê? De que adianta eu dividir o meu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão se eu não consigo ligar as ideias e eu não consigo ligar as partes do texto? O que vai acontecer? O teu corretor vai ler o teu texto, mas ele não vai entender nadinha. Então, não adianta. Não adianta eu ter introdução, desenvolvimento e conclusão se ninguém entende o que eu estou falando, tá?
Não adianta eu ficar produzindo e realmente dizer o que eu tenho que dizer, né? E o que é a coesão, o que é a coerência? A coesão é você conseguir ler o texto da pessoa e entender exatamente o que ela está falando, certo? Ou seja, é você ver um texto ali que, quando ele vai justificar uma ideia, você entende que ele está justificando. Quando ele vai contradizer, você entende que ele está contradizendo, né? Então, a coesão basicamente é isso. E o que é a coerência? É quando você produz todo um texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas sempre conectado com o tema da redação. Ele é um texto coerente. Você começou defendendo uma ideia de que você é contra a violência nas escolas e você terminou dizendo que você é contra a violência nas escolas, tá? Em nenhum momento você justificou que aquilo, enfim, você começou contra e terminou contra. Você não confundiu o seu leitor, você não atrapalhou o seu leitor, você conseguiu expressar suas ideias. Então, a coesão e a coerência também é muito importante para você ter um texto dissertativo, argumentativo muito bom. Ok. Também precisamos saber selecionar e organizar as ideias antes de ir para a escrita. Eu sempre bato muito nessa tecla, vocês sabem disso. Por quê? Quando o aluno insiste que ele vai produzir um texto sem antes ele organizar as ideias, geralmente o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com um texto bagunçado, tá? Ele vai ficar com um texto onde nem ele sabe o que ele vai fazer, porque ele realmente não sabe, ele está pensando na hora. E não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer antes de produzir. Então, para vocês chegarem nessa produção, é muito importante que vocês façam um planejamento, entendendo o que cada parte do texto tem que apresentar, como vai apresentar, tá? Esse planejamento, ele fica mais claro a partir do momento que eu for explicar a estrutura para vocês, tá bom? Para você fazer um bom planejamento, para você fazer um bom esqueleto, você precisa saber como que se constrói cada parte da estrutura da redação. E você também precisa ir muito além de saber, às vezes eu escuto alunos dizendo assim para mim, professora, eu sei o que é um texto dissertativo argumentativo, eu sei que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, quando eu pego o texto desse aluno, ele não sabe. Ele não sabe o quê? Ele sabe que tem um começo, um meio e um fim, mas ele não sabe ele não compreende o que cada uma dessas partes é. Qual é a função de cada uma delas, quais são os passos de cada uma delas. Então, aqui a gente precisa, para aprender a organizar as ideias, planejar muito bem, ter em mente qual é a estrutura e cada passo da estrutura e compreender cada um desses passos para você não sair fazendo qualquer coisa. Já aconteceu com vocês de vocês produzirem um texto, me manda aí no chat se sim ou se não, de vocês produzirem um texto e na hora que vocês estão passando a limpo na folha oficial, vocês querem mudar a ideia. Já aconteceu com vocês? Mandem para mim no chat. Se já aconteceu, provavelmente é porque você errou no seu planejamento ou você não fez o planejamento. É nítido para mim, como professora, e para o teu corretor também, quando ele for corrigir a tua redação, quando tu não faz o planejamento. A gente vê uma bagunça de ideias, a gente vê um tropeço aqui, outro ali, porque o aluno não planejou o texto. É nítido para a gente, tá? Ok. Eu estou passando rápido por esses pontos, porque não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é a estrutura, tá? E para a gente também ter uma boa estrutura, a gente precisa de uma argumentação muito boa. A argumentação muito boa, ela faz parte da construção do teu texto, porque são as tuas ideias. Sabe aquele texto que você está no meio e terminou? Meu Deus, escrevi 10 linhas, acabou minhas ideias, não sei mais o que fazer, não sei para onde ir. Isso geralmente acontece quando você não tem argumentos. Você não selecionou direito a sua tese, você não selecionou direito os seus argumentos e você foi produzir de qualquer jeito, você não planejou. E aí o que aconteceu? Te faltou argumento. Pode acontecer também com vocês, de vocês estarem produzindo ali, produzir o desenvolvimento 1 e ficou, caramba, já falei tudo que eu tinha para falar.
Ou então você tem assunto demais, né, para falar. Teve até uma aluna que falou assim para mim que o mais difícil para um professor produzir uma redação é porque o professor geralmente fala muito. Então, para ele colocar em 30 linhas tudo que ele sabe é um pouco complicado, e é verdade. Para isso, você precisa ter uma organização. Eu lembro que a Jaise falou, após a maratona, ela falou para mim que agora a dificuldade dela já não era mais ter argumentos, que era o que ela tinha antes, mas saber exatamente quais ideias agora ela vai colocar, porque agora ela tem argumentos. Então, eu quero que isso aconteça com vocês, eu quero que vocês tenham argumentos independente do tema. E comecem, então, a aprender a selecionar o que você vai colocar, tá? Porque agora você já sabe exatamente do que você está falando. Para você ter uma excelente argumentação, é bom que você tenha repertório sociocultural, ou seja, que você tenha conhecimento além do texto, sobre um autor, sobre leis, sobre filmes, história, que você tenha um conhecimento além do mero conhecimento do senso comum, tá? Que você não replica o que todo mundo fala, mas que você tem embasamento. Porque o que o concurso quer, gente? O que a banca quer? O que a empresa que está contratando vocês quer? O que o Estado quer quando eles contratarem vocês? Um ser humano pensante. Nada mais do que isso. Só um ser humano que sabe pensar. Afinal, vocês são professores, né? Então, nós, professores, somos responsáveis por ensinar outras pessoas a serem seres humanos críticos, independentes, não é verdade? Então, jamais eu vou chegar aqui e ensinar para vocês um copia e cola de texto, porque eu quebraria tudo que eu ensino. Então, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar vocês o passo a passo e você vai seguir esse passo do seu jeito, com a sua marca, escolhendo como que você fica mais à vontade, para que a redação deixe de ser um bicho de 7 cabeças, quase não sai. A argumentação excelente também é quando você tem ideias claras e organizadas. Nesse parágrafo, eu vou falar sobre a falta de políticas públicas. Nesse parágrafo, eu vou falar sobre a falta de segurança pública. Nesse aqui, eu vou falar sobre a falta de conhecimento desse assunto. Você tem que ter isso em mente e saber. Nesse parágrafo, eu vou falar sobre a falta de investimento público na educação, investimento na educação, mas eu sei que, nesse primeiro momento, eu vou apresentar o meu argumento, agora eu vou trazer o meu repertório, agora eu vou explicar. E como que eu vou explicar? Eu vou trazer exemplo? Eu vou ligar com o tema, o que eu vou fazer? Você tem que ter isso em mente para que o teu texto flua, para que você não fique perdido, tá bom? Além disso, você precisa aprender a estudar por macrotemas. Dentro do curso a gente fala sobre isso. Por quê? Porque os macrotemas, gente, eles te ajudam a estar por dentro de um pouco de cada coisa, sabe? Você não ia estudar assim só, violência na escola. Que aí, quando cair alguma coisa sobre escola, tu só sabe da violência, tu não sabe de outra coisa, porque tu foi pesquisar só violência na escola. Então, tu precisa aprender a pesquisar os assuntos para estar por dentro de todas as áreas. Se cair algo sobre saúde relacionado com a educação, você sabe. Se cair algo sobre saúde, que eu digo, tipo, alimentação na escola. Se você tiver estudado sobre saúde, você sabe os benefícios da alimentação, você sabe alguma coisa sobre a Organização Mundial da Saúde, o que ela fala sobre alimentação, e você vai conseguir conectar isso com a alimentação escolar. Entendeu? Então, não é só estudar ambiente escolar, é você saber estudar para conectar todas as ideias. Certo? Alguma dúvida até o momento? Ou tá tudo tranquilo? A gente vai entrar na estrutura em si, tá? Vou falar exatamente sobre a estrutura da redação. E eu quero que vocês tirem todas as dúvidas possíveis. Por exemplo, você aí sabe qual é a parte do texto que você tem mais dificuldade. Amanda, é todas. Então, foca em todas. Amanda, é a introdução. Eu tenho muita dificuldade na introdução. Então, agora é o momento de você pedir para falar, ou então colocar aqui no chat e me dizer exatamente qual é o ponto da introdução que você não consegue desenvolver, você não consegue evoluir, tá bom? Então, vamos lá. Depois que a gente aprende todos esses passos, que a gente entende tudo isso aqui, a gente aplica isso dentro da estrutura da redação.
A redação, ela é dividida, o texto dissertativo, o argumentativo e o expositivo também, eles são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o texto dissertativo argumentativo, como eu falei anteriormente, ele pede um ponto de vista, ele pede um argumento a ser defendido. Esses argumentos, eles são apresentados na introdução, só citados, só apresentados, e eles são, como o próprio nome já diz, desenvolvidos nos desenvolvimentos, tá? A parte, não vou dizer que as outras são menos importantes, mas a parte que você precisa estar muito, muito atento é justamente os desenvolvimentos. Por quê? Porque é neles que você vai, é nesses momentos que você vai comprovar que você está certo, que o teu pensamento está certo, que o que você pensa é coerente, tá? Que o que você pensa é real e faz sentido. Então, vamos começar. A introdução, basicamente, ela deve ter de 5 a 7 linhas. No máximo, estourando 7. Se você puder, faz menos de 7. Faz de tudo para ela não chegar em 7, para ela ficar em 6. Mas se você vê que já mexeu em tudo e não deu certo, tudo bem ficar em 7. Mas entendo, de 5 a 6 linhas, no máximo 7. Tá? Entendam isso. É um parágrafo apenas de introdução. É só um parágrafo. Você vai começar do lado direito da sua folha. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Do lado esquerdo da sua folha. E vai fazer aqui as tuas 5, 6 linhas. Depois eu vou abrir um texto para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Mas aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero falar. Vou deixar esse aqui com 5 linhas. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar aqui bonitinho, dando a margem, né, do texto. Dando espaço aqui, ó, da primeira linha, tá? Bonitinho. Isso aqui é um parágrafo, é o teu parágrafo de introdução, certo? É o parágrafo onde você vai abrir o seu texto. Entendam que a introdução, ela é o momento onde você vai apresentar o que vai ser discutido. E, basicamente, a tua introdução ela vai ser desenvolvida assim, ó. O contexto, a tua tese e os teus argumentos, tá? Ela vai ser dividida basicamente assim. Mas, no momento, eu quero que vocês entendam. Ela vai ter de 5, 6, no máximo 7 linhas estourando, e ela é um parágrafo apenas. Qual é o intuito da introdução? Abrir o texto. É só para abrir o teu texto. Você não vai justificar por que você pensa daquela forma, você não vai ficar enrolando. Isso é hora de fazer, isso é coisa do desenvolvimento. Na introdução, você tem que responder as seguintes perguntas. Para o teu contexto, você tem que entender que ele é a abertura. É o momento que você vai abrir, iniciar a tua discussão. Qual é a pergunta que você vai se fazer? O que eu posso afirmar sobre esse assunto? Todo tema tem um assunto. O que é assunto? É aquilo que é mais amplo de dentro do tema. Então, você vai se perguntar, o que eu posso afirmar sobre esse assunto? Eu tenho algo que eu posso falar sobre esse assunto? A primeira linha do teu texto é para você abrir, é para você falar sobre o assunto. Se pergunte isso, o que eu posso afirmar sobre o assunto? Eu tenho algo sobre esse assunto? Tá? É uma das melhores formas da gente iniciar. Deixa eu observar aqui o que vocês estão falando. Eu preciso entender, professor, eu preciso aprender e fazer planejamento para ter argumentos. Comece com um tema que dá branco, foge tudo, tente produzir sem olhar na internet como se não tivesse a prova. Kátia, o teu primeiro erro está em agora começar a produzir sem olhar na internet. Porque não tem como a gente falar sobre algo que a gente nunca leu, que a gente nunca ouviu, do nada, sem pesquisar, gente. Não tem como. É impossível. Você vai se embananar todinho. Entendam, gente. Dentro da trilha, eu trabalho dessa forma. A gente vai um passo de cada vez. Por mais que você tenha muita dificuldade na língua portuguesa, a gente não vai, no primeiro momento, focar em língua portuguesa. A gente vai focar em te orientar. Está com dificuldade na estrutura? Vamos organizar essa estrutura do seu texto.
Ok, Amanda, já organizei a estrutura. Ah, mas eu estou pensando nos conectivos, na coesão. Não é hora. Primeiro foca na estrutura. Aperfeiçoou a estrutura, está excelente, vai para a coesão. Depois da coesão, língua portuguesa. E assim você vai matando um de cada vez, tá? Entendam que é passo por passo. Então, o teu primeiro erro aqui está em não olhar na internet. Tu está tendo 2 trabalhos. Aprender a produzir um texto do zero e tirar argumento de onde você não tem. O edital ainda nem saiu, vocês podem estar pesquisando, vocês devem estar pesquisando. Depois, saiu o edital, falta pouco tempo para a prova, agora sim é hora de parar de pesquisar e buscar o conhecimento que você tem, tá bom? O planejamento, não tem como a gente aprofundar aqui sobre o planejamento, mas dentro da trilha a gente vai ver passo a passo, vou produzir com vocês também. Se a banca pedir uma redação em prosa, como seria? A redação em prosa é o texto normal como a gente escreve. Lembra que tem o verso, o texto em verso, que é aquele que a gente escreve no meio, poema? Poema em verso. Texto em prosa, o que é? É uma escrita normal, é uma redação. A redação ela é em prosa. Prosa normal, é como a gente escreve, tá? Sem problema. Começa na linha direita, termina aqui na linha... Começa na linha esquerda e termina na linha direita. Ó, esse é um dos pontos, ó. A dúvida da Kátia já sanou a dúvida da Rosânia. Vocês não podem se encher de problema, gente. É uma coisa de cada vez, tá? Isso, então, é uma dissertação. É como a gente escreve uma dissertação, tá? Ok. Deu para entender o contexto? Vocês conseguiram entender essa ideia de contexto, de abrir o texto falando algo sobre o assunto em si? Ou ficou alguma dúvida? Tese. O que é a tese? É você responder a seguinte pergunta: o que eu acho desse assunto? O que eu acho desse tema? O que eu acho disso? O que eu penso sobre isso? É bom? Não? É importante? Não? Sou contra? A favor? O valor da educação nas transformações sociais no Brasil. Que valor é esse? Como que a educação... O que eu acho desse valor? O que eu penso sobre esse papel da educação nas transformações sociais? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que, na verdade, ela é um dos primeiros passos para uma transformação social. É a minha tese. Então, você precisa se perguntar isso. O que eu acho disso? O que eu penso sobre isso? Qual é meu posicionamento diante disso? Isso é a tese. Argumentos é quando você se pergunta: o que causa esse problema? Quais são as consequências dessa situação? Ou quais as respostas que eu posso dar para esse tema? Porque, às vezes, nem todo tema é um problema, né? Por exemplo, eu acho que a maior dificuldade que os alunos estão tendo com esse tema do valor da educação para as transformações sociais é justamente porque ele não é um problema. Ele só quer o teu posicionamento. Qual é o valor da educação para ti nas transformações sociais? Então, nesse momento, os teus argumentos, para você ter argumentos, você precisa fazer a seguinte pergunta: quais as respostas para esse tema? Transforma o tema em pergunta. Qual é o valor da educação para as transformações sociais? Tá? São os teus argumentos dentro da introdução. Os passos essenciais da introdução são esses 3: contexto, tese e argumento. Só que dentro de tudo isso, você tem que ter o tema, tá? As palavras-chave do tema: valor. Ai, que susto. Valor, educação, transformação social e Brasil tem que estar dentro da tua introdução. Seja no contexto, seja na tese, seja nos argumentos. Geralmente ele está na tese. Geralmente, tá? Contexto e tese. Tá? Os argumentos são onde você se apoia para responder, então, geralmente não vem as palavras-chave ali. Ok. E os meus desenvolvimentos? Os meus desenvolvimentos, eles são para eu falar de cada um desses argumentos que eu escolhi, tá? Os argumentos que eu escolhi para sustentar a minha tese, para justificar a minha tese, vão ser desenvolvidos no desenvolvimento. Geralmente, a gente vai indicar para vocês, de maneira didática, que vocês produzam 2 desenvolvimentos, isso para o texto dissertativo argumentativo. Que vocês produzam 2 desenvolvimentos, ou seja, um para cada argumento, tá? Um para cada argumento que você selecionou. O valor da educação nas transformações sociais. Quais são os argumentos que você selecionou? 2. Vai cada um para um desenvolvimento. Certo?
Esses desenvolvimentos, cada um fica num parágrafo. Então, você vai ter isso aqui, ó. Terminei a minha introdução, agora eu vou começar os meus desenvolvimentos. E aqui eu começo, ó. E eu vou fazer no meu primeiro desenvolvimento, que é o segundo, que não fique confuso isso, gente. O primeiro parágrafo do meu texto é a introdução. O segundo parágrafo do meu texto é o desenvolvimento 1. O terceiro parágrafo do meu texto é o desenvolvimento 2, tá? Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. D1. Isso aqui é o meu desenvolvimento 1. Que é o segundo parágrafo do meu texto. Agora, eu vou fazer o D2, que é o terceiro parágrafo do meu texto. Ó, primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1, para falar do argumento 1. Terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, para falar do argumento 2. Nada de misturar as bolas. Nada de se atrapalhar. Cada desenvolvimento fala de uma coisa, tá? Cada desenvolvimento fala de um argumento, ok? Todos os dois desenvolvimentos, eles vão ser divididos da mesma forma. Você vai ter o tópico frasal, que é onde você se pergunta, sobre o que eu vou falar aqui? Qual é o meu argumento aqui? Qual é o meu argumento 1 aqui? Coloca ele no teu tópico frasal. Apresenta ele, retoma ele no teu tópico frasal. Depois, você vai trazer um repertório. Algo que comprove que esse teu argumento ele é válido, tá? Se você é contra alguma coisa, você selecionou, mostrou que você é contra porque aumenta a violência, então traz um repertório mostrando que isso realmente aumenta a violência. Por exemplo, a violência no ambiente escolar no Brasil. Você diz que o teu primeiro argumento é que essa violência tem aumentado por causa do reflexo social. Então, no teu desenvolvimento 1, tu vai trazer o reflexo social e vai trazer um repertório, algo que prove que essas crianças, elas reproduzem, que há realmente essa reprodução do meio social. Para que eu, como tua corretora, realmente concorde contigo que o reflexo é um problema, é uma causa da violência no ambiente escolar. Depois que você faz isso, você explica. Você vai dizer que, ou seja, conforme o pensamento do autor, é nítido que o aluno ele reflete o que acontece no ambiente, na casa dele, no ambiente social dele, ele leva para a escola e reproduz isso, muitas vezes de maneira inconsciente, ou achando que é algo positivo para ele e para os outros. Agora você está explicando. E você pode trazer exemplo também. Então, para a explicação, para o tópico frasal, você pensa, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o reflexo social dentro da escola. Tá. Eu tenho algum conhecimento extra, algum argumento sobre esse assunto? Eu tenho uma notícia, eu tenho o pensamento de alguém. Não, eu lembrei de um pensamento de um autor, eu lembrei de um livro que eu li. É o momento de trazer, tá? A explicação, o que você vai perguntar para você? Como que eu posso provar que isso é verdade? Eu tenho exemplos? Eu tenho impacto, tem algum impacto disso na sociedade que eu possa trazer aqui para mostrar que é real? Eu tenho impactos disso no indivíduo? Como que eu posso justificar, tá? Como que eu posso conectar? Na minha explicação, eu tenho que pensar como que eu explico, como que eu conecto esse argumento ao repertório? Como que eu junto todas essas ideias? Tá bom? E o fechamento é quando você se pergunta assim, eu já falei sobre o tema da redação? Eu já citei o tema da redação? Já falei sobre ele? Porque agora é o momento de eu trazer ele aqui, no fechamento do meu desenvolvimento. E como que eu posso resumir essa minha ideia? Se eu já trouxe o tema, eu comecei o tópico frasal e eu já apresentei o tema. Sendo assim, um dos maiores contribuintes para o aumento da violência escolar no Brasil é o reflexo social. Eu já trouxe o tema ali, então eu não preciso trazer de novo no fechamento. Eu posso só resumir a minha ideia. Só resumir, procura uma forma de resumir o que você discutiu. Gente, não tem como eu ir por cada uma dessas partes, sabe? Destrinchar cada uma, trazer exemplo para cada uma, porque senão a gente vai passar aqui horas e horas e horas. Mas
eu prometo para vocês que dentro da trilha eu vou construir cada uma dessas partes com você de maneira particular, tá bom? Assim como dentro da turma também, vocês vão ter acesso a tudo isso. Essa aula não vai ser disponibilizada para nenhuma turma, tá? Só para quem for da trilha. Então tá. Então os desenvolvimentos, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2, eles precisam desses passos: tópico frasal, repertório, explicação e fechamento. Façam sempre essa mesma pergunta. Para eu construir um tópico frasal bom, você precisa responder essa pergunta aqui, ó. Sobre o que eu vou falar nesse momento, tá? Porque quando eu leio o primeiro parágrafo de vocês, eu sempre procuro sobre o que ele está falando. Cadê o argumento 1 dele? É a primeira coisa que eu vou procurar dentro do teu desenvolvimento. Repertório. Ele provou em algum momento que isso é real? Ele trouxe algum exemplo? Ele trouxe algo que me prove que isso é real? A minha explicação. Em algum momento ele se posicionou, ele mostrou que isso é um problema, ele trouxe impactos na sociedade, ele trouxe impactos no indivíduo, ele trouxe algum efeito disso, ele justificou isso de forma real, ele mostrou por que ele pensa dessa forma, tá? E o fechamento, eu vou procurar, ele já trouxe o tema? Se ele não trouxe o tema, eu espero até o fechamento. Se chegou no fechamento, concluiu o desenvolvimento e não falou sobre o tema, desenvolvimento foi um desenvolvimento que tangenciou. E aí a tua nota já vai despencar, tá? Então, se você não traz o tema no tópico frasal, você é obrigado a trazer no fechamento. Se você já trouxe no tópico frasal, você só resume essa ideia aqui que você discutiu, tá? Só mostra, então, que é nítido que esse reflexo social tem um grande impacto dentro do ambiente escolar, tem um grande impacto negativo dentro do ambiente escolar, tá? Mais ou menos dessa forma. Tudo bem com o desenvolvimento? A conclusão, gente, o que acontece? Ela é o momento da gente fechar o texto. Entendam uma coisa. Deixa eu beber o mar. O fechamento do desenvolvimento é para você resumir só aquela ideia que foi apresentada. Só o reflexo social, colaborando com o aumento da violência nas escolas. Só isso. A conclusão já é o resumo de todo o teu texto. É o momento onde tu traz o tema, é o momento onde tu traz teus argumentos novamente, tá? Onde você menciona seus argumentos novamente. É o momento onde você resume o que você discutiu. Então, o que você vai se perguntar? Como que eu posso resumir tudo isso? Como que eu posso pegar tudo que eu falei, resumir de uma forma simples, ligada com o tema, fazendo menção ao tema? Para que o meu corretor saiba que eu comecei e terminei o texto falando da mesma coisa. A intervenção dentro da conclusão, ela não é obrigatória, a não ser que a tua banca peça, tá? A não ser que a tua banca peça. Se a tua banca pedir, ou se você quiser fazer, você tem que se perguntar, como que a gente pode resolver isso? Precisa de uma lei? Precisa de um órgão investindo? Precisa de alguém fazendo o quê? Não é igual o Enem, tá? Enem é agente, modo, finalidade, não precisa de tudo isso. Na conclusão de um concurso, você só precisa pensar, se você quiser fazer intervenção, alguém fazendo alguma coisa. Só. Não precisa dar tantos detalhes, não. Certo? Mas entendam que a conclusão, no primeiro momento, é trazer o conectivo de conclusão, portanto, por conseguinte, logo, sendo assim, traz o conectivo de conclusão. Depois começa a fazer o resumo, tá? Portanto, a violência nas escolas tem aumentado, mas tenta não trazer exatamente da mesma forma que você trouxe dentro de todo o texto, repetindo as mesmas palavras da mesma forma para você não se tornar chato, não se tornar redundante, tá? Sendo assim, as escolas, a violência nas escolas tem aumentado nos últimos anos devido à reprodução devido à lacuna na família, o que leva à reprodução no ambiente escolar. Entendeu? Você está falando a mesma coisa, mas não com as mesmas palavras. Você mostra que você tem forma de argumentar, você mostra que você tem conhecimento, que você tem palavra, que você tem assunto, que você tem domínio sobre o que você está falando, tá bom? Então, a conclusão ela pode ser feita só com a retomada, só com o resumo, obrigatoriamente trazendo o tema e os teus dois argumentos e um conectivo de conclusão, ou ela pode ser retomada com intervenção. Você faz esse pequeno resumo e mostra como que a gente pode resolver o problema.
Mas, por exemplo, num tema como o valor da educação nas transformações sociais no Brasil, não tem intervenção aí, gente. Não precisa de intervenção. Você vai só retomar, só resumir o que você discutiu, só enfatizar mais uma vez que a educação é muito importante para transformar uma sociedade, para transformar o mundo, tá bom? Alguma dúvida? É a primeira vez que eu abro a trilha dessa forma. Trabalhando, conscientizando vocês, organizando a trilha de uma forma como eu nunca organizei, trazendo conteúdos incríveis para vocês dentro de uma mentoria particular. É a primeira vez. É a primeira vez que eu tenho condição de pegar alguns alunos para trabalhar a mentoria particular, que é a trilha da redação ideal. Por que esse nome, gente? O caminho até a redação ideal, nem sempre ele é fácil. Nem sempre o aluno acha fácil esse passo a passo. Então, é uma trilha que você tem que seguir. São passos que você tem que dar, tá? E eu vou te orientar em cada um desses passos. Eu vou te mostrar qual é a trilha que a gente vai traçar. E eu vou caminhar contigo dentro dessa trilha, tá? Eu vou estar junto com você dentro dessa trilha. Eu vou te acompanhar. Se você se sentiu sozinho até agora, esse é o momento onde você não vai estar mais sozinho, porque você vai ter a mim junto com você, o mais próximo possível, tá? Então, o objetivo da trilha, primeiro, eu não abri a trilha antes, porque ela é um acompanhamento muito pessoal, então eu preciso estar dedicada àquele aluno, montar a aula para aquele aluno, organizar a redação dele, o pensamento dele, já que é um acompanhamento muito humanizado, demanda muita atenção minha também no WhatsApp, enfim, demanda muita atenção. Só que a trilha da redação, ela tem trazido muito resultado positivo na vida dos meus alunos. E eu pensei que por que não ajudar mais, né? Por que não abrir para mais pessoas? Se eu sei que a maioria de vocês, que alguns de vocês têm essa dificuldade de caminhar sozinho, né? Então, por isso que eu tenho aberto, que eu abri hoje, que eu vou abrir hoje, na verdade, a trilha da redação ideal, tá? Ela é um acompanhamento humanizado. Você vai poder falar para mim, você vai poder dizer, Amanda, eu tô com medo, eu tô desesperada, eu tô chorando, eu tô pensando em desistir, porque eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir e vou te ir encaminhando durante todo esse processo. Tinha uma aluna minha que estava fazendo mentoria há uns meses atrás, ela sempre mandava mensagem dizendo assim, nas primeiras redações, Amanda, tô nervosa, tô pensando isso, e tome-lhe mensagem, tome-lhe mensagem. Eu mandava um áudio para ela. Primeira coisa que você vai fazer é se acalmar. Você vai pensar dessa forma. Responde essa pergunta. Agora vai, constrói a tua introdução. Aí pronto, o texto dela fluía. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é um texto, que é um acompanhamento humanizado. Eu vou te ouvir. Eu vou te ajudar da melhor forma possível até onde eu posso ir com você, tá? Eu quero te ajudar a perder o medo da redação. Eu quero que você entenda que a redação não é um negócio para te fazer sentir medo. Eu quero que você troque o medo pela segurança. Eu quero te ajudar a destravar o que está travado até agora. Sabe aquele momento assim que você acha, Amanda, eu não consigo mais sair daqui desse lugar, eu quero ir além. Eu quero solucionar esses 2, 3, 4, 5 problemas que eu não consigo solucionar. Amanda, eu fiz uma prova de um concurso e eu não me saí bem nesses pontos. Eu quero, na próxima, na SEDUC, não cometer o mesmo erro. É isso que a gente vai trabalhar dentro da trilha da redação. A gente vai tirar as tuas dúvidas de uma vez por todas. Trabalhar dúvida por dúvida, ponto por ponto, trazer exemplo, caminhar contigo, tá? Te ensinar a organizar as tuas ideias. É realmente te mostrar um caminho. Eu quero te mostrar um caminho, não só de como você vai estudar, de como que você vai, o que você vai fazer até chegar na produção, quanto na produção em si da tua redação. Então, é uma trilha para cada um desses pontos, tá? Para a tua mente, para o teu texto, para os teus estudos, ok? Como que funciona a trilha, gente? Você vai ser acompanhado por mim de todas as formas possíveis, tá bom? Eu sei que a maioria de vocês já tem acesso à plataforma, só que além da plataforma, você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Então, você pode mandar um áudio, eu vou te responder com áudio, tá? A gente vai ter as aulas ao vivo. Vocês vão ter um privilégio de ter acesso agora ao grupo da turma 5, tá bom? Então, vocês vão ter acesso a mim de todos os lados. Dentro da plataforma, nos comentários da plataforma, dentro da redação, na correção de vocês, nas aulas ao vivo, no WhatsApp, onde tu quiser me chamar, tu vai me achar.
para que você não se sinta sozinho de jeito nenhum, tá? As tuas redações, elas podem ser corrigidas, elas vão ser corrigidas ao vivo. Você vai mandar uma redação para mim na nossa aula, eu vou abrir essa redação, eu vou te mostrar ponto por ponto, vou te orientar, te mostrar o que você poderia fazer você entender cada parte do teu texto. Você vai produzir redações de acordo com essas orientações que a gente vai fazer. Ou seja, você chegou comigo com uma redação, eu vou corrigir ela contigo ao vivo e eu vou te dizer, olha, agora a gente vai caminhar, a gente vai organizar a coesão, a gente vai refazer essa parte, a gente vai fazer assim, você vai trazer essa explicação assim. Você vai ter uma orientação naquela aula e vai ter, então, atividades para você cumprir até o nosso próximo encontro, tá bom? Vai ter acesso à plataforma. Amanda, eu já tenho acesso à plataforma. E se eu comprar a mentoria? Esse teu acesso, ele aumenta. Ele vai de setembro até setembro. Ah, eu comprei em janeiro. Não vai vencer mais em janeiro. Vai até setembro, porque você renovou a mentoria comigo, tá? Você comprou a mentoria comigo. Terá acesso às gravações das suas aulas. Como é que acontece? A gente vai ter aula ao vivo. Tipo como a gente está tendo agora aqui, só que individual. Eu vou gravar essa aula. Ela vai subir para o Drive. Ou seja, vai ser liberada no teu e-mail. Só vai ter acesso a essa aula quem está com esse e-mail. Ou seja, eu não posso compartilhar essa aula com ninguém. Ela é só sua, tá? Só para você, só por você. Para você poder revisitar essa aula, enfim. E esse acesso lá ao Drive também fica por 1 ano, tá? Essas gravações dessas aulas. E você vai ter aula toda semana. Essa é a grande novidade também da mentoria. Por quê? Os encontros particulares, eles acontecem só 2 vezes por mês. Uma semana sim, uma semana não, a gente tem encontro particular. Só que agora eu resolvi fazer para vocês, só para vocês, nesse momento, vocês terem acesso toda semana. Como assim? 2 semanas serão aulas particulares e 2 semanas serão a aula em grupo dentro da turma 5, tá? Então, vocês vão estar, além de comprar a mentoria, vocês vão estar comprando a turma 5, ganhando a turma 5. Compra a mentoria e ganha o acesso à turma 5, tá bom? Qual é o objetivo da trilha? Isso aqui. O objetivo da trilha é que você chegue para mim e diga, Amanda, a prova valia 30, eu tirei 29,6, igual a Juliana. Juliana é da minha mentoria. Amanda, a prova valia 30, eu tirei 28,20. Amanda, a prova valia 9, eu tirei 10. A prova valia 9, eu tirei 10. A prova valia 10, eu tirei 9. A prova valia 10, eu tirei 8,5. É isso aqui que eu quero de você. Tá? Caso você faça a prova, enquanto a gente ainda está tendo mentoria, você faça alguma prova enquanto a gente está tendo mentoria, você pode trazer o espelho para mim, a gente vai corrigir juntos, a gente vai ressaltar e aperfeiçoar ainda mais os pontos que você está tendo dificuldade. Os mesmos resultados que eu dei para os meus alunos, eu quero trazer para vocês também, tá bom? Um resultado ainda mais pessoal e mais especial. Então, resumindo, o que tu vai receber? Acesso à plataforma, tu vai renovar esse acesso à plataforma. Essa plataforma, ela vai ter atualização agora, tá? Eu vou dar uma pausa, vou regravar, vou reestruturar o curso e vocês vão receber assim, não é por nada não, mas tá sensacional, muito melhor. Se vocês acham bom, tá muito melhor. Vocês vão ter acesso ao grupo da turma 5, ou seja, vocês vão ter aulas ao vivo 2 vezes no mês, em grupo, tá? As gravações dessas aulas serão disponíveis para vocês. Além dessas 2 aulas em grupo que a gente vai ter dentro do mês, a gente vai ter também 2 encontros particulares no mês. Eu vou encontrar você, só eu e você, e a gente vai abrir uma redação, a gente vai ter uma aula exclusiva de acordo com a tua dificuldade. Você vai poder enviar para mim uma correção toda semana, uma redação toda semana. Toda semana você vai enviar uma e vai receber a correção, tá? Seja ela ao vivo, seja ela em texto, você vai receber a correção. Você vai ter acesso à imersão do mês de julho, que foi a maratona, tá? Que ela ficou disponível só para quem fez a maratona, mas vai ficar disponível para quem tem o acesso à mentoria e também o acesso ao módulo bônus de língua portuguesa. Lembrando que tanto o módulo bônus de língua portuguesa quanto o curso que está dentro da plataforma, todos serão atualizados agora, tá? Quanto, Amanda? A minha mentoria, ela valia 397 há um tempo atrás. Ela aumentou, ela está por 497 um mês, 30 dias. Para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer para vocês, se vocês fecharem um pacote de 3 meses, um desconto como nunca, tá? Como nunca. Se vocês fecharem um pacote de 3 meses,
vocês vão pagar 997, o que corresponde a 332 por mês. Ou seja, está mais barato do que antes. Vocês entenderam o que eu fiz aqui para vocês, né? Vocês entenderam o que eu estou fazendo. Eu nem sei se eu vou fazer isso de novo. Não sei se eu vou abrir mentoria de novo, não tenho certeza. E não sei se, provavelmente não vai ser mais esse preço, tá? Então, aproveitem, viu? Aproveitem. Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, com toda paciência, tá bom? 497 um mês, ou se fechar um pacote de 3 meses, 332, alguma coisinha ali por mês, tá bom? Formas de pagamento, Amanda, à vista no Pix ou no boleto e parcelado no cartão em até 12 vezes. Parcelado só no cartão em até 12 vezes. E se for à vista, pode ser no Pix ou no boleto. Gente, tu tá levando a mentoria e tu tá levando a turma por um valor único. Único, com redação toda semana, com acesso a tudo. Se tiver mais o que vai ter mais alguns encontros aqui, alguns eventos que vão acontecer dentro do ideal até o final do ano. Se você tiver dentro do seu plano, você vai receber também esses eventos, essas aulas. Então, sem palavras para vocês, viu? Sem palavras. Alguma dúvida para tudo isso? Vamos, Milena. A gente vai ficar craque agora, senão eu mudo meu nome. E aí, galera, alguma dúvida sobre a trilha? Ou não? Tá tudo certo, tudo entendido. Amanda, como que eu faço para eu comprar a trilha da redação? Você vai me chamar lá no WhatsApp, no meu PV, e eu vou te explicar, tirar qualquer dúvida ou te passar o link de compra, tá bom? Amanda, pelo amor de Deus, eu queria muito, ttt, mas eu não sei o quê. Me chama lá no WhatsApp que a gente vai conversar, tá? Vou conversar com você, vou te orientar da melhor forma possível, tá bom? Me perguntaram aqui, para a gente fechar a nossa aula, sobre a questão do desenvolvimento, né? Que é onde vocês têm mais dificuldade. Realmente, o desenvolvimento é uma das partes mais demoradas para o aluno, quando ele tenta produzir o desenvolvimento de qualquer forma. Porque quando você aprende a fazer o planejamento, quando você aprende a fazer o esqueleto, quando você entende qual é a função, qual é o passo a passo do desenvolvimento, você soluciona essa dificuldade. Provavelmente você está tendo dificuldade no desenvolvimento porque você não está sabendo o que falar. Ou ele está ficando repetitivo, ou está faltando coisas para você trazer, está faltando argumentos, está faltando conhecimento dentro do desenvolvimento. Então, quando você estuda, é aquilo que eu estava falando para vocês no começo, é uma sequência de acontecimentos para resultar numa estrutura perfeita. Então, quando você estuda da maneira correta, por macrotemas, quando você entende o planejamento, quando você entende a estrutura, quando você organiza o esqueleto, você vai ter um texto muito bem estruturado, tá? E essas pequenas dificuldades que vocês têm em cada parte do texto, dentro da trilha, é tirada de maneira individual. Não sei se vocês já ouviram, mas uma aluna minha, ela estava com muita dificuldade no desenvolvimento 2 e conclusão. E ela achava que era desenvolvimento 2 e conclusão, mas na verdade não era. Ela estava tão preocupada com a quantidade de linhas que ela tinha para produzir, que estava cortando a ideia dela dentro dos desenvolvimentos. Então, a gente teve que remanejar o pensamento dela, reestruturar o texto para que ela conseguisse, então, fluir. Mas isso ela só percebeu porque eu identifiquei junto com ela. Então, esse acompanhamento próximo, humanizado, ele tem vantagens como nunca. Você sai, não precisa você estar no zero. Mesmo que você não esteja no zero, você faz ajustes. Então, de uma redação para outra, você já vê a diferença. Não acontece a mesma coisa que estava acontecendo com a Kátia ali, ó, pesquisando, sem pesquisar e tentando produzir. Ela estava tentando fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo. Não é assim. São passos que a gente vai fazendo, que a gente vai trilhando, um de cada vez, um pouquinho de cada vez, para vocês conseguirem essa evolução, tá? Então, eu espero de coração poder ajudá-los com essa oportunidade que eu estou oferecendo para vocês. Eu espero de coração poder caminhar com vocês nessa trilha, poder ajudá-los nessa trilha, para que a gente consiga resultados tão significativos como esse que eu mostrei para vocês aqui, tá? Notas praticamente máximas dentro da redação, ou até a nota máxima, quem sabe, para vocês alcançarem o sonho de vocês, né?
que é a estabilidade, que é a segurança profissional, que é a melhor condição para a tua família, é ajudar quem tu ama, é conseguir comprar coisas que você sempre sonhou, é conseguir realizar sonhos, né? Vai muito além. É por isso que a minha mentoria é humanizada, gente, porque eu penso em vocês, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em vocês, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Aguardo vocês, me chamem no WhatsApp, não percam essa oportunidade, tá? E qualquer dúvida é só me chamar lá. Nada, Giovanni. Tchau, tchau.